Como escolher uma bomba para o seu lago? Qual bomba escolher? Meu nome é Christian da Lago Carpa e no vídeo de hoje nós vamos te ajudar a entender qual é a melhor bomba para o seu lago, qual é a bomba mais adequada. Mas antes de tudo, a gente precisa entender qual é a função da bomba num lago. A bomba, ela é o coração do lago. E é muito interessante porque o coração, ele realmente faz o mesmo papel da bomba. O nosso coração, ele bombeia o sangue por todo o corpo, certo? Levando o oxigênio, então, por meio do sangue, por todo o corpo. É a mesma coisa que a bomba faz. Dentro do seu lago, a bomba vai estar, então, fazendo com que a água, que contém o oxigênio, vá por todo o lago, passando pelo filtro, né, fornecendo oxigênio para as bactérias aeróbicas, fornecendo oxigênio para os peixes e tudo mais. Então, por isso a bomba é tão importante no seu lago. Não é possível você ter um lago com vida sem uma bomba, porque a bomba, ela faz realmente isso que eu acabei de te falar, que é levar o oxigênio por todas as partes do lago. Tá, mas então quer dizer que a bomba, ela oxigena a água? Não. Não, a bomba, ela faz a movimentação mecânica. Agora, por meio dessa movimentação mecânica, há trocas gasosas com a superfície, então causando a oxigenação da água. Muito importante a gente saber, então, realmente, qual que é o motivo de se utilizar uma bomba. Ok, mas então qual bomba escolher? Existem alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher uma bomba. A primeira deles é custo, quanto você está disposto a pagar. O segundo é o volume do seu lago, né? Quanta água, quanto volume de água você vai precisar movimentar. Terceiro, quantidade de peixe, quantidade de matéria viva. Por quê? Quanto mais peixes, quanto mais seres vivos no seu lago, mais vezes essa água vai ter que passar pelo seu filtro. Então isso vai impactar em qual bomba escolher. Quarto, economia de energia. Existem bombas que são mais tecnológicas do que outras e por essa tecnologia você acaba economizando energia, mas também acaba tendo que fazer um investimento um pouco maior. Então vamos lá. Eu estou aqui com 3 exemplos de bombas que nós trabalhamos aqui na Lago Carpa. Aqui a gente tem uma XT, um modelo XT. Aqui a gente tem um modelo Eco da Oceantec. E aqui o modelo JTP da Samsung. Esses dois modelos são 2 modelos eletrônicos. Então o que significa? Todos eles têm uma economia de energia maior. Porque não é uma bomba que é conectada diretamente na energia. A energia vem, passa para um controlador, então transforma essa energia antes de acionar as bombas. Então isso que é o papel do controlador eletrônico. A grande diferença é que, por exemplo, nesse modelo da Oceantec, a gente tem um controlador externo, que é bem conhecido já de vocês, da maioria das pessoas. Já nesse modelo da Samsung, o controlador ele é embutido dentro da bomba. Então aqui a gente já começa a ter algumas vantagens e desvantagens. Grande vantagem do controlador embutido dentro da bomba é que você não tem uma peça a mais para instalar, certo? Então tem uma peça a menos para se preocupar. Então a instalação acaba ficando muito mais fácil e esse produto acaba sendo um pouco mais robusto. O problema é que se queimar, queimou os dois, certo? Então não tem como trocar só o controlador ou só a bomba. Pelo menos por enquanto a gente ainda não tem como. Já nesse caso desse modelo Eco da Oceantec, é possível que se você tiver algum problema, ele aconteça só ou com a bomba ou com a controladora. Então a manutenção pode sair um pouco mais barata. A grande vantagem desse modelo é que é só conectar na energia. Já nesse caso, você vai ter que fazer as conexões do controlador, vai ter que regular o nível de fluxo de água. Então tudo isso acaba sendo um a mais que você pode levar em consideração na hora de escolher uma dessas duas. E a bomba XT? Ela não tem um controlador de energia, até por isso ela acaba sendo um pouco mais barata, né? E também a tecnologia do impeller, ela é um pouco diferente. Quando a gente fala de bombas eletrônicas, a gente começa a ter esses impellers aqui, ó. São impellers que acabam fazendo um efeito de centrífuga com a água, fazendo com que essa absorção da água seja mais eficiente. Você vai ver que... Então o que acontece? A água vem nessa direção, aqui ó, pensando na bomba. A água vem, ela suga a água nessa direção e com esse movimento joga a água para cima. E que vai sair então na saída da bomba aqui ou aqui. Esses dois modelos têm o mesmo modelo de impeller. Muito importante também o material utilizado dentro do impeller, que nesses dois casos é usado cerâmica. Então a cerâmica ela é muito mais resistente, anticorrosiva, né? Diferente de utilizar um metal que começa a se desgastar. É muito comum em bombas de mais baixo custo que ele começa a se corroer e você tem que trocar um impeller porque o eixo se foi, né? Então essa é uma das grandes diferenças.
Outra diferença de uma bomba eletrônica para uma bomba comum é que o impeller é flutuante. Então ele acaba se adaptando com mais facilidade, né? Ele realmente ele faz esse movimento aqui, né? Então se houver alguma sujeira a mais dentro da bomba, se houver algum fluxo de água um pouco diferente, ele vai se adaptar, não trancando esse movimento e não fazendo com que o impeller raspe no interior da bomba. Então tudo isso ajuda a preservar ainda mais o tempo de vida da sua bomba. Outro ponto muito importante na hora de ver o impeller de uma bomba. Você está vendo esse furo aqui? As duas bombas eletrônicas têm esse furo no interior. Isso não é por acaso. Isso ajuda na refrigeração da bomba e também na limpeza. Porque, como eu te falei, quando o impeller está girando, nesse movimento, né, a água é sugada aqui e jogada para cima. Mas também parte dessa água entra nesse furo dentro do eixo e sai aqui nesse outro lado, fazendo com que haja uma refrigeração interna e também uma limpeza. Então, muito importante esse tipo de tecnologia também na hora de escolher a bomba que você vai utilizar no seu lago. Antes da gente seguir, é importante a gente conhecer mais um pouquinho sobre as bombas. Normalmente, todos esses modelos que a gente tem, o impeller, ele tem um ímã, ok? Então, esse ímã, ele interage com o campo magnético aqui dentro da bomba. Esse campo magnético, ele é produzido por bobinas, né, de cobre normalmente, que geram um campo, que reage então com esse campo aqui, fazendo com que haja a movimentação. Então, é aqui que está a energia elétrica. E por meio desse efeito magnético, a energia elétrica é convertida em cinética. E a cinética então faz esse movimento, que gira o eixo e faz com que a água se movimente, né? Então, aonde vai aquecer? O que aquece é essa parte, por onde passa a corrente elétrica, né? Então, tanto nessa bomba quanto nessa. Então é muito importante que se a bomba for de utilização submersa, ela fique submersa. Toda a água ao redor daqui vai ajudar com que resfrie a bomba, né? Então, tudo que é resfriado, ele dura mais tempo, quando a gente fala de eletricidade. Mas então, retornando aos 4 pontos. Custo. Como que é a questão de custo aqui? Vamos falar de hoje. Hoje, a bomba XT ela acaba sendo mais barata. Por quê? Porque ela não tem controlador eletrônico, o impeller tem uma tecnologia um pouco menor, né? Então, ela vai se enquadrar na sua escolha neste ponto. Essas duas têm um preço muito parecido e a aplicação delas também vai ser muito parecida. Então é aí que entra a sensibilidade na hora da escolha. As duas são bombas eco, mas a Samsung ela é uma bomba eco com uma coluna d'água maior do que a da Oceantec. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem essas duas caixas, são bombas 12.000 litros, ok? Então a diferença entre esses dois modelos está no consumo de energia e na coluna da água. Por exemplo, o modelo da Samsung, o modelo 12.000, que é esse aqui que a gente está vendo, vamos lá. O modelo 12.000, vou colocar aqui na tela para vocês, ele consome 100 watts, mas ele faz uma coluna da água de 6,5 metros. E, então, a 6,5 metros, né, 12.000 litros hora. Já a Oceantec, o modelo 12.000, ele consome 85 watts, fazendo 4,8 metros de coluna d'água. O que isso significa? Significa que, se você quiser uma economia de energia maior, você vai optar por essa bomba, sabendo que a coluna d'água que ela suporta máxima é menor. Então, na hora de escolher a sua bomba, você tem que prestar muita atenção em como que é o projeto do seu lago e qual que é a coluna d'água que te atende. Já nesse caso da bomba Samsung, quando que você vai escolher ela? Quando você precisa de uma entrega um pouco mais robusta. Então, ela também acaba não sendo uma grande consumidora de energia, mas para entregar ali quase 2 metros a mais de coluna d'água, ela vai consumir mais energia. Mas o que é essa bendita coluna d'água? Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da Samsung, tá? A bomba 12.000 litros hora da Samsung, que é a JTP 12.000R, que consome 100 watts, ela tem coluna d'água de 6,5 metros. O que significa? Significa que se a gente colocar uma tubulação aqui de 6,5 metros, a água a 6,5 metros de altura ela vai ficar a nível zero. Ou seja, esse é o ponto de equilíbrio dessa bomba, né? Mas
O que isso significa? Significa que essa é a capacidade de volume que ela tem. É uma bomba de recalque. Então, se eu tiver um desnível de 1 metro, como é que funciona? Se eu tiver um desnível de 2 metros, por exemplo, como é que funciona? O que seria um desnível de 2 metros? Seria, por exemplo, se você usasse essa bomba como captação a meia água no seu lago e a sua cascata estivesse comparado com a captação da água a 2 metros de altura. Então você tem 2 metros de altura, essa é a coluna da água, desde a captação da água até o recalque. 2 metros de altura, vamos ver. Aqui eu tenho aqui tem um gráficozinho, eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Então a JTP 12.000 a 2 metros de altura, ela entrega 8.000 litros hora de vazão. Então isso é muito importante, porque se houver um desnível entre a captação da água e o recalque, vai haver uma diminuição na capacidade de litros hora da sua bomba. Muita gente esquece disso e isso é importantíssimo. A maioria das pessoas ficam prestando atenção somente na capacidade de litros hora. Por exemplo, eu tenho um lago de 5.000 litros, quantos que eu preciso de bomba? Uma regra boa para se iniciar é de 2 vezes. Então, se você tem 5.000 litros de lago, você vai precisar de uma bomba de 10.000 litros hora. Essa seria uma regra básica para se começar. Mas, se você tem mais peixes dentro do seu lago, você vai precisar de um volume maior de água passando pelo seu filtro. Então, vai precisar ser um pouco maior, certo? E aí, agora que você já sabe o que é a coluna d'água, entra mais uma variável nessa equação, que é o desnível. Porque o volume de água real da bomba é aquele que leva em consideração a coluna d'água. Mas por que isso é levado em consideração? Pensa o seguinte, olha só, nesse desnível de água, o tanto de força que a bomba vai ter que fazer contra a gravidade para fazer com que o fluxo aconteça. Se for a nível 0 de gravidade, então ela não tem essa força, é uma força 0, né? Então, vou até colocar aqui uma forma para aqueles que gostam de matemática, a fórmula da energia cinética, a energia gravitacional, que é em função da altura. Agora, se for a nível 0, não existe essa força. Então, por isso que é muito importante você levar em consideração a coluna da água na hora de escolher a sua bomba. Então, voltando ao nosso exemplo, vamos dizer que levando em consideração a coluna da água no nosso lago de 5.000 litros, ficasse tudo a nível, né? E fosse 10.000 litros hora que fossem necessários. Qual que é a melhor opção? Uma bomba de 10.000 litros hora ou 2 bombas de 5.000? A melhor opção são 2 bombas de 5.000, porque isso vai dar muito mais segurança e robustez para o seu sistema. Digamos que você tem uma bomba só e essa bomba queimou por algum motivo. Você perdeu toda a vida no seu lago. Digamos que você estava viajando no final de semana e aquela bomba queimou, então você acaba de perder toda a oxigenação dentro do seu lago. Agora, se você tem 2 bombas de 5.000, mesmo que você perca uma, a outra ela vai continuar mantendo pelo menos a vida. Você vai perder qualidade e eficiência de filtragem, mas vai manter a vida dentro do lago. Então, por isso que é muito importante ter mais de uma bomba dentro do seu lago ou do seu aquário, até se ele for grande, para que haja uma maior confiança e robustez no seu sistema. Mas então, quando é que eu vou usar uma bomba XT? Você pode utilizar no seu lago, não tem problema. Se você tiver menos recursos para escolher uma bomba com controlador eletrônica, uma bomba que não é eletrônica, ela vai atender a sua situação. Mas você precisa ter em mente que ela vai consumir mais energia e que ela tem um impeller que é menos robusto. Provavelmente vai necessitar de mais manutenção para que ela dure mais tempo. Então, tudo isso é necessário termos em mente na hora de escolher uma bomba. Quanto tempo queremos que essa bomba dure? Quanto de energia estamos dispostos a pagar para ter o nosso lago rodando? Porque o lago, a bomba precisa estar rodando 24 horas por dia. Esse é um dos motivos que a gente usa bombas específicas, bombas ecológicas, para isso. E a gente não utiliza, por exemplo, uma bomba de máquina de lavar ou até uma bomba de piscina, né? Outro ponto a se colocar em questão, quantas vezes nós queremos fazer a manutenção dessas bombas? Porque, por exemplo, esse é um impeller autolimpante, coisa que já não ocorre aqui dentro da XT. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, principalmente aquilo que a gente comentou antes, a coluna d'água. Mais um ponto muito importante, quanto menor o seu lago, maior o número de vezes que é interessante que o volume de água do lago passe pelo filtro. Então, por exemplo, se você tem um lago muito pequeno, talvez seja interessante você usar 3 até 4 vezes o volume de água do lago passando pelo filtro.
Então, por exemplo, um lago de 500 litros, uma bomba de 2.000 litros hora, por exemplo, seria interessante. Porque um lago menor ele é mais instável. Agora, se você tem um lago muito grande, um lago de 100.000 litros, você pode até começar a pensar em reduzir de 2 para 1.8, 1.6, o volume de água do lago passando por dentro do seu filtro. Por quê? Porque lagos maiores são mais estáveis. Então você acaba tendo essa robustez no sistema intrinsecamente. Então esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se esse tipo de conteúdo te interessa, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, a sua dúvida. Se você tiver mais alguma opinião a ser colocada a respeito de bombas, sobre escolher uma bomba correta para o seu lago, deixa aqui nos comentários. Nós não somos os donos da verdade, mas essa é a nossa experiência compartilhada com vocês e nós gostamos muito de conversar sobre isso. Um abraço e até mais.